Olá, meu nome é Socorro Macena Soares, curso o 8º semestre no curso de Pedagogia, na Unidade de Ensino de Cascavel, Ceará. O meu tema desenvolvido através de pesquisa tem como título A Leitura na Educação Infantil com a Perspectiva de um Novo Olhar. A leitura exerce um papel imprescindível na vida do ser humano, sendo uma ferramenta indispensável para o convívio em sociedade, pois ela se encontra nos mais diversos espaços e é cada vez mais imprescindível aprender a ler. Por muito tempo, essa leitura ela esteve presente com grande frequência, tanto no meio educacional quanto no meio familiar, onde os pais eles tinham o costume de ler para as crianças antes de dormirem, de fazer a contação de história, dos contos de fadas. Porém, com os avanços tecnológicos que vêm ocorrendo na sociedade ao longo dos tempos, as famílias estão vivenciando uma nova estrutura familiar. E a leitura já não faz mais parte com tanta frequência assim desse meio. As crianças elas estão cada vez mais imersas nas tecnologias que já não veem atração pelos livros. Com isso, recai sobre a escola a obrigação de inserir as crianças no mundo literário, de forma a desenvolver nelas o interesse pela leitura e o hábito, né? Então, essa leitura deve ser iniciada na educação infantil e ir se desenvolvendo ao longo dos anos. Porém, nem todos os professores, eles compreendem a importância que é esse trabalho dentro da educação infantil e de como ele deve ser feito para desenvolver nas crianças o interesse e o hábito pela leitura. E eles acabam que fazendo esse trabalho de forma tradicional, o que não chama de maneira nenhuma a atenção dos alunos. Com isso, o meu trabalho tem como objetivos especificar a importância que a leitura tem na educação infantil, trazer métodos e descrever algumas atividades que contribuem para desenvolver o interesse das crianças pelo mundo literário. Quando a leitura ela é apresentada de forma dinâmica, de forma interativa para as crianças, elas começam a desenvolver o interesse pelo esse mundo, né? A tentar procurar saber mais sobre a leitura que está sendo apresentada. Para isso, é necessário que o professor ele conheça o meio onde a escola está inserida e assim, para que assim ele possa escolher livros, escolher histórias que tenham relações com o cotidiano da criança, né? Porque quando a criança ela começa a entender um pouco da história e a perceber coisas do seu cotidiano dentro da história, elas começam a desenvolver o interesse pela leitura, né? Participando ativamente, tentando descobrir mais sobre a história, né? E isso é realmente mágico. Por isso, a leitura ela deve ser apresentada de forma dinâmica, de forma interativa, de forma que possibilite o aluno de participar ativamente e de forma que eles possam expressar as suas fantasias. Porque quando eles começam a participar, eles começam a misturar o real com o imaginário. E isso é realmente mágico. Para esse trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas a fim de dar embasamento às hipóteses levantadas. Foi também feito um estudo de caso com 2 crianças do infantil 3 e uma do 2º ano, que devido à pandemia estavam tendo aulas remotas no período do mês de março até o mês de outubro. Durante esse período foram realizadas diversas atividades de leitura com diferentes temáticas. No começo, esse trabalho foi por muito tempo desenvolvido de forma tradicional, onde as crianças elas ficavam sentadas nas suas cadeiras e era apresentada a leitura para elas de uma forma muito tradicional, como se estivesse sendo apresentada para um adulto, né? Se lia o título do livro e prosseguia a história até o final, sem dar nenhuma oportunidade do aluno falar alguma coisa e de expressar as suas fantasias.
E com isso percebia-se que as crianças elas ficavam inquietas, que elas não viam a hora da história acabar. Percebendo isso, foram realizadas várias pesquisas a fim de modificar esse cenário. Através dessas pesquisas foram se desenvolvendo aulas diferenciadas, onde se procurou trabalhar textos que tinham relações com o cotidiano das crianças e onde as crianças elas participavam ativamente, elas tinham a oportunidade de escolher alguns livros, elas tinham contato com o livro, manuseavam o livro, via as imagens e já começavam a criar a sua própria história somente por meio das imagens. E era realmente mágico esse momento onde as crianças elas participavam, onde elas interagiam de uma forma muito interativa, né? De uma forma muito prazerosa com a leitura, essa intimidade que elas desenvolviam com os livros através dessas aulas. Com isso, conclui-se que a leitura ela deve ser apresentada de forma interativa, de forma dinâmica, de forma que o aluno ele participe e que ele construa esse momento juntamente com o professor, né? Onde o professor ele tem que dar a oportunidade do aluno expressar as suas fantasias. Esse foi meu trabalho, eu espero estar contribuindo para modificar esse cenário, né, onde as crianças elas já não veem atração pelos livros, né? É necessário desenvolver nas crianças o interesse, a fantasia, para que elas passem a fazer da leitura um hábito, né? Que elas consigam ver a leitura como algo que traz novas possibilidades para a vida delas. Hoje eu quero agradecer primeiramente a Deus, que me possibilita todas as coisas, ao professor mestre Francisco Cleiton Lopes, que foi o meu orientador. Meu muito obrigado por toda a dedicação e por todos os conhecimentos repassados ao longo desse tempo. Meu muito obrigada. Quero agradecer também ao Nathan Reinaldo e ao Nailton Monteiro, que estiveram comigo nessa caminhada, que acreditaram em mim e que me ajudaram a chegar até aqui. Aos meus familiares e amigos e a todos vocês que assistiram até aqui. Um grande abraço.